Bom dia. A paz do Senhor. Uma alegria imensa estarmos juntos nessa manhã. Somos gratos a Deus por essa casa. Temos uma aliança com o sacerdócio exercido aqui, reconhecendo o ministério apostólico, meu amigo Emerson, sua esposa Kátia. Essa família sacerdotal que desenvolve em favor do todo, em favor da cidade, em favor do coletivo, em favor daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. E nisso nosso coração se alegra, como família também, podendo de alguma forma colaborar, contribuir, cooperar com aquilo que Deus desenvolve aqui. E poder estar com você aqui, repito, é uma grande alegria. Muito obrigado por você ter vindo nessa manhã. Nos alegra também a sua presença. Amém? Graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor? Filho de Deus, e tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso, quão precioso, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, só teu nome é doce como mel. Teu nome é, só teu nome é doce como
São Paulo. Só teu nome é doce como é o teu nome, é o nome de Jesus, 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 é o nome de Jesus. Aleluia! 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 La 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 la. Oh, é Jesus, é Jesus, é Jesus. La 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 la. Oh, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Só teu nome. Quando palavras amargas vierem contra você, você precisa entender de onde vem a doçura. A doçura está no nome dele, irmão. A doçura está no nome de Jesus. Jesus é suficiente na sua vida. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que você precisa. A palavra, o verbo encarnado. Jesus é tudo que você precisa. Só teu nome é doce como mel. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez? Faça isso com verdade, com alegria, com convicção. Ele é real. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Bendito és. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você e nós vamos ler Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 18. Acho que a gente consegue ir lendo no telão aqui, né? É bênção demais isso. Lucas capítulo 9, versículo 18 diz: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou Jesus. Há uma instrução absurda num texto tão pequeno. E Jesus, sempre de uma forma peculiar, específica, ensinava em absolutamente tudo o que fazia. E acreditar na palavra do Senhor é primeiro entender um princípio básico, de que Ele, Jesus, é a própria palavra. E que todo o fundamento que inspirou, inclusive a lei, já estava em Cristo. E que Ele é o firme fundamento de todas as coisas. Jesus não é só alguém, gente boa, com uma palavra bonita, que em algum momento nasceu e influenciou. Jesus é o Verbo encarnado. E o Verbo encarnado se afirma
pela autoridade da palavra. E a autoridade da palavra é que estava manifesta entre os discípulos. E Jesus não era o absurdo líder religioso que precisava de seguranças à sua volta para impedir que outras pessoas o tocassem. Jesus se confundia em meio aos seus. Filipenses instrui que ele se fez homem, assumiu a forma de homem, para que a sua movimentação encontrasse uma linguagem capaz de encontrar o coração de gente. Quando a gente perde a referência da clareza do que significa Jesus em meio às pessoas, esquecemos a autoridade da profecia que afirmava Jesus como Emanuel, Deus conosco. E eu pergunto para você, de que vale ter Deus conosco, o verbo encarnado, se a mensagem não é clara? Quando há uma mensagem clara da parte de Deus, nós precisamos discernir isso no Espírito e viver essa clareza de tal forma a fim de também encarnarmos o Cristo, permitindo que o Senhor tome forma em tudo o que fazemos. Ou seja, é um exercício ministerial, ministério, mãos, aquilo que faz com entendimento e não só porque pediram para fazer. E isso se estende em absolutamente tudo, desde a hora que começamos, do horário que todos se prepararam para estar aqui, preparar esse ambiente gostoso. Irmão, eu estou preocupado. O apóstolo Emerson e a Kátia, eles vão lá na igreja, você não tem ideia, a mesa de café que tinha ali atrás, o nível ficou muito alto. Eles vão lá em casa, como é que a gente faz? Eu não tenho nem aquela louça. A gente vai ter que ir na van. O nível fica muito alto. A gente precisa entender que a movimentação precisa ser compatível. Escuta só. Quando Jesus olhou para você, se apaixonou por você, perdidamente, fazendo um movimento muito antes de você ter nascido a seu respeito, determinando planos e projetos em tudo que tem a ver com a sua história. Ele fez isso com um senso de responsabilidade pelo que você viveria. E entender Jesus encarnado em você é compreender toda essa vontade manifesta. Ou seja, você em Jesus é um nível muito alto, a fim de que as pessoas à sua volta podem ter duas percepções sobre isso. Primeiro, se sentem oprimidas, afinal de contas você é um homem e uma mulher de Deus. Sobre você está depositado o certo e o errado, quem vai ser preso, quem vai ser solto, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Segundo, sobre você, na autoridade do Cristo, existe um acesso também ao Pai, que um dia te posicionou. E aí você não se torna um opressor, inclusive da sua casa. Uma louça bonita, uma mesa estabelecida, um alto lugar de movimento, de comunhão, de adoração, de cuidado, de zelo, não se torna opressivo. Você se sente constrangido com tanto amor e tanto zelo. Se algum dia a igreja evangélica fez o contrário com você, por favor, perdoe ela. Porque ela estava disfarçada de outra coisa que não era igreja. Porque a igreja do Senhor sempre tem uma mesa, uma cadeira, comunhão, palavra, revelação, autoridade. E isso vai te posicionando a um lugar que é seu por direito. Você é filho. Você não é empregado. Quando o nível aumenta, a régua fica mais alta.
Você precisa compreender a medida que você está andando agora. E aí não é só de intenções. Você está me entendendo? Aí não se trata somente de intenções. Pastor, eu tenho uma boa intenção sobre a igreja. Não se trata de ter uma boa intenção sobre a igreja. Se trata de ser igreja. Viver igreja. Viver esse negócio de verdade. De uma forma impregnada em você, que você se sente parte, pertencente. Vivendo, crescendo, o tempo vai passando, o filho vai crescendo, as coisas vão acontecendo à sua volta, e você vai percebendo nesse movimento saudável, o quanto que esse passar do tempo só te faz bem. Compreender e discernir o Cristo é entender a medida dele, e entrar na medida do Cristo é não ficar no nível raso, é decidir de uma vez por todas pela eternidade, e não somente pelo que essa vida pode te oferecer. A esperança da glória é uma expectativa que repousa sobre mim e sobre você, pela manifestação de filhos. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Entender esse movimento é compreender que a pressão pelos dias em que estamos vivendo, e eu não sei você, mas de vez em quando rola uma pressãozinha. É entender que tudo na vida não tem obrigação de dar certo. Tira isso da tua listinha de 2023. Tudo na vida não tem a obrigação de dar certo. Como assim, pastor? Eu vim aqui no culto da vitória, vim receber um negócio, agora o senhor está arrebentando com a minha casinha. Que culto estranho, apóstolo Emerson. Se tudo na vida não tem a obrigação de dar certo, o que é então? Tudo na vida tem a obrigação de valer a pena. E as coisas que não deram certo no caminho, e talvez você insista seguir conduzindo essas coisas no seu cotidiano, arrastando como correntes na sua vida, literalmente deve ficar para trás. Porque um caminho de pranto, de choro e de luto, por favor, tem tempo para acabar. Não é um caminho eterno. O caminho eterno é outro assunto, é outra vibe, é outra movimentação, são outras questões que vão afirmar a sua caminhada. Agora, por favor, saia de um lugar lógico e adentre num lugar absoluto. O Senhor é supremo, soberano sobre toda e qualquer questão. E um dia específico, você decidiu viver isso aqui. Eu tenho certeza que você decidiu ser batizado, você decidiu estar mais próximo, você procurou os pastores da casa, você procurou os líderes, você está envolvido, você vai estar no dia 9 lá, no jantar de casais, se você não for, você não vai para o céu. Você se compromete, você faz parte, você coloca o seu recurso, seus filhos estão por aqui, estão ali no Kids, estão se movimentando, e aí você fez isso por causa de conta? Você fez isso por causa de trauma? Você fez isso com um lencinho na mão, dizendo, ali eles me entendem, né? Minhas dores são muitas. É isso que te faz permanecer aqui. Abra por favor comigo em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pode passar. É 3:3, tá? Depois eu volto naquele texto ali. Preste atenção. Será que vocês são totalmente insensatos? E vamos traduzir essa palavra de insensatos para loucos? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio?
É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: se vocês começaram pelo Espírito, e esse negócio foi que te pegou por dentro, e algum dia você se derramou, você encontrou perdão, você encontrou vida, você encontrou a autoridade do Senhor, você se sentiu acolhido, seu coração foi confiado a pessoas, você iniciou uma caminhada de fé, e agora, depois de tanto tempo nessa caminhada de fé, em algum momento você começou a fazer conta, e decidiu aquilo que começou pelo Espírito ser continuado e afirmado pelo seu esforço próprio. Se a palavra de Deus te trouxe ao lugar aonde você está, compreender essa movimentação de esforço é entender que, se ela começou pelo Espírito, ela vai continuar pelo Espírito, e ela será concluída pelo Espírito. E nessa sequência lógica e óbvia, você não precisa de outros acessórios, eles são desnecessários. Você não precisa mais de cargas extras. Você não precisa seguir no nível adiante, naquilo que Deus está fazendo, cheio de coisas que talvez te trouxeram aqui. Você precisa viver o Evangelho como ele é, cheio de Jesus, cheio do Senhor, coisas acontecendo à sua volta, você caminhando, as coisas acontecendo, algumas dando certo, outras não dando certo, mas o seu coração continua no lugar certo. Eu sei o que me trouxe aqui, eu sei o que vai me fazer permanecer, eu sei o que vai me fazer chegar no lugar que é devido. Você não é um acaso, você não é um pensamento de boa sorte de alguém. Você não é fruto de uma energia positiva. Jesus é uma energia positiva. Tem uma vizinha lá da igreja no Ibirapuera, e ela disse: pastor, todos os caminhos levam a Deus. Eu digo: querida, Tem gente que se resume o assunto dizendo só para não dar conversa para doido. Não. O caminho é Jesus. Nele, toda a pressão e todas as questões que algum dia deram errado na sua caminhada vão fazer sentido. E se não fizeram até agora, é porque você não quer sair de um lugar de vitimismo e adentrar num lugar de governo e autoridade. Porque é isso que o Senhor tem para a sua igreja. Saia de um lugar de vitimismo. E aí, como é que está a vida? A vida é assim mesmo, né, pastor? Não é não, querido. Sai de perto de mim. Não, pastor, tem coisas assim que a gente vai levando. Não vai levando, não, senhor. Cadê o altar na sua casa? A autoridade, a intimidade com Deus. E quando se manifesta o contrário, você estabelece um altar e aumenta o nível de oração. Aumenta o nível de adoração. Começa a colocar coisas relevantes lá na sua TV, no seu celular, para você ouvir, que edificam a sua vida. Isso vai te conduzindo a um lugar mais alto, e logo você vê que é uma chama que vai queimando no seu coração, tomando proporção, aumentando, e você passa a enxergar as coisas com o olhar do Senhor, e aí você vê que as coisas não são assim não, as coisas são segundo a ótica de Cristo. É por Ele. É por Ele, não é por outra coisa, por outro movimento, é por Jesus. Tudo, estamos aqui por causa dEle. Salmos 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Há quem congregue para melhorar de vida. As coisas são assim, a gente precisa dar um jeito. Há quem congregue para reivindicar as palavras a seu respeito, que foram liberadas por Deus, e se estabelece como autoridade num verdadeiro roteiro que Deus tem para você. Então, por favor, não fique voltando ao seu passado, como diz o meu pastor Luiz Hermínio, nosso apóstolo, mas volte à sua origem.
Porque a sua origem está no Senhor, e estando a sua origem no Senhor, estar no Senhor, é literalmente reivindicar essas palavras e viver a autoridade, ainda que a vida tenha lhe proporcionado cicatrizes no caminho. E se são feridas, nós vamos superá-las em nome de Jesus, vivendo cura, vivendo mudança, transformação, um novo nascimento. Um novo movimento da qual a igreja precisa adentrar num ambiente de convicção. O que é a convicção? É aquilo que não lhe é roubado por coisa alguma. Nenhum outro movimento deve ter a capacidade de roubar aquilo que Deus te confiou. Afinal de contas, quem tem uma palavra de Deus, tem tudo o que precisa. Você não precisa de mais nada. Você não precisa viver de afirmação em afirmação, compreensão em compreensão, tapinhas nas costas em tapinhas nas costas. Você precisa aprender a viver de glória em glória, assim como é a vida do Cristo, com autoridade, cabeça erguida, vencendo, seguindo adiante, vivendo a Escritura, com tudo que diz respeito a Cristo, em você, cumprindo a palavra. Aí a gente sai de um nível raso, começa a trilhar novos caminhos. Pastor, eu sempre tive essa vida com o Senhor, eu quero viver isso, eu preciso viver isso na minha vida. Intensifique. Em tempos de estar parado, esperando, discernindo, é tempo de você afiar aquilo que o Senhor te confiou. Ao que diga, não, quando me confiar, quando eu for fazer, quando eu for exercer, quando eu for me comprometer com algo, eu vou me preparar. Aí eu vou estudar, aí eu vou atrás, aí eu vou orar, aí eu vou jejuar. Você está perdendo tempo. Porque esse movimento na compreensão ministerial requer de você uma predisposição. Ou seja, um coração no nível alto no Senhor não significa exposição com o microfone na mão, mas a capacidade de, num ambiente secreto, dobrar o seu joelho, orar pela sua casa, estabelecer um altar, viver o sobrenatural, viver as coisas na sua realidade, na expectativa de como elas são, talvez ainda não sendo. Pastor, como é que vive isso? É você sendo bem doido mesmo. É você sendo ousado na sua caminhada. É você sendo intimamente comprometido com uma missão que lhe foi confiada. E aí? Você vai esperar quanto tempo? Você vai esperar o quê? O anjo, o anjinho aquele da igreja católica, aquele que tem um anjinho que toca harpa, não tem? Vim tocar harpa perto de você, para você ter uma revelação de alguma coisa. Você sabe o que tem aí dentro. Todo mundo que carrega algo do Senhor sabe o que foi depositado dentro de si, e fica em nuances de ondas que passam e passam e passam, e ciclos. Irmão, já passou 10 anos, já passou 15, já passou 1, já passou 5, o tempo está passando constantemente, e você ainda perguntando se encaixa. Por favor, não perca mais tempo. Você precisa entender que não perder tempo é sair desse tempo e adentrar na abrangência do Senhor, do qual é eterno. Tudo nessa vida que é real não é de verdade. Sabe por quê? Porque vai passar, vai se perder. E Deus não ama o que não é de verdade, embora esteja na nossa realidade, embora a gente possa tocar, embora você possa entrar dentro e dirigir, embora você possa morar. Pastor, como assim? O que Deus ama está relacionado à eternidade. Por isso que o amor dele, através de Jesus, em relação a você, se afirma primeiramente no movimento de salvação, te dando a eternidade como um presente. Apresentando a salvação e a eternidade, todas as outras coisas em volta vão começar a correr atrás de você, e não você vai ficar correndo atrás dessas coisas. Agora, seja responsável.
Administre a eternidade depositada dentro de si e confiada a partir da salvação, vivendo níveis no Senhor de responsabilidade com aquilo que está à sua volta. A gente que é tão espiritual e não consegue entender o que acontece à sua volta e se desconecta da realidade, somente para viver com o Senhor. Eu desconfio de pessoas que dizem: meu negócio é com Deus e não com homens. Porque o movimento de cruz sempre vai conectar aquilo que é vertical e horizontal. Como diz o meu amigo Felipe Vilela, a primeira pergunta de Deus para com a humanidade foi: Adão, cadê você? O movimento vertical. E a segunda pergunta de Deus para a humanidade foi: Caim, cadê o seu irmão? Somente nessas duas perguntas você entende toda a autoridade do Evangelho, do que significa se relacionar com Deus e também se relacionar com o seu irmão, no movimento perfeito, vertical e horizontal. Ainda que a eternidade esteja dentro de você, depositada como verdadeiro presente, Deus amando, cuidando, zelando de você, por favor, não perca o senso de realidade. Ela é muito importante para que você viva a plenitude de Cristo e consiga desfrutar de tudo isso com toda a autoridade. Talvez tenha chegado o tempo de você levantar um pouco a sua cabeça, olhar para cima e contemplar Ele, quem Ele é de verdade. Clamar pela glória e permitir que essa glória venha e tome conta de tudo que lhe diz respeito. Abandonando cronogramas que só tem te entretido, fazendo você perder tempo, mas mergulhando em lugares como esse, que te conduzem à presença, te levam para um lugar de comunhão, estabelece a autoridade da comunhão, a relevância da adoração. E assim como esse culto representa um celebrar de Jesus, aprenda a celebrar em Jesus em tudo o que lhe diz respeito. Não perca mais tempo, mas viva a eternidade. Viva ela é real, é de verdade, é para mim, é para você, é para sua casa, é para os seus filhos, para aqueles que estão em Cristo, para os que não estão, para aqueles que estão desviados, para aqueles que estão nas drogas, para aqueles que se perderam no caminho. Jesus é suficiente para todos, Ele é suficiente para todos, para todos. Mais que Senhor, nós queremos a tua glória. Tua glória, tua glória, mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar. Vem habitar, vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Vem habitar. Convide. Não queremos só uma visita. Ele fez tudo apropriado ao seu. O tempo é dele. Pastor, o senhor está pedindo para mim abrir mão e não perder tempo, mas o tempo é de Deus. Você vai começar a encontrar autoridade na sua vida por aquilo que você renuncia, e não só pelas afirmações de conquistas. Lembra que eu estava falando sobre vitimismo? A igreja ela caminha muitas vezes
num roteiro, e quando eu falo a igreja, eu estou falando do corpo místico de Cristo na terra, amém? Num roteiro de cronogramas que estão relacionados a demandas que preenchem o tempo e faz com que as pessoas se movam a partir de necessidades. Escute uma coisa: não perder tempo é entrar efetivamente num tempo de produtividade. E existem renúncias na sua vida em relação a esse vitimismo, que quando você se posicionar em relação a isso, quando um homem e uma mulher se posicionam em relação a isso, literalmente eles são arrancados em um lugar de prisão. Cadeias são tiradas de dentro de si, à sua volta, suas mãos são desatadas, os seus pés são desatados. Aquilo que fazem e o seu tipo de movimentação é alterado. É literalmente influenciado. Porque decidiram caminhar num tempo que não lhes pertence. Você está comigo, irmão? E se o tempo pertence a Deus, eu preciso entender que tudo que Ele fez apropriado ao seu tempo é relevante para mim. Pastor, por que eu busco a glória? Só para eu dar uma chapadinha, para falar em línguas e ficar bem doidão lá em casa? Não, é muito mais do que isso. Porque esse download do céu vai sendo feito na sua vida e vai nutrindo o seu espírito também de informações. Informações relevantes acerca do próximo passo. E me permita falar sobre o próximo passo. Tantas e tantas vezes você fez cronogramas e cronogramas e cronogramas e cronogramas. E enquanto você não enxergou 5 anos para frente, você não se moveu. Palavras que foram ditas para você e não se cumpriram, porque você simplesmente não deu o primeiro passo. Obrigado. Você não deu o primeiro passo. Você ficou esperando que houvesse toda uma estrutura para que você desse o passo. E aí coisas que deveriam estar sendo realidade na sua vida há pelo menos 5 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo, meses, semanas, ainda não aconteceram porque você decidiu ficar estagnado, esperando que um monte de coisas fossem favoráveis para que você se movesse. Quando Paulo fala lá em Gálatas 3:3, que vocês estão ficando loucos, tendo começado pelo Espírito e agora querendo afirmar pelo seu próprio esforço, ele está falando daquela máxima, que você coloca o pé e Deus coloca o chão. Não é Deus coloca o chão, você coloca o pé. Ele está dizendo, carece o movimento do Espírito para que as coisas se tornem realidades na sua vida. E esse movimento não se afirma por estratégias meramente humanas. Elas são importantes. Por favor, seja responsável. Mas o que move a sua vida, a sua casa e tudo que diz respeito é o Senhor. É aquilo que está no tempo de Deus. Pode colocar Eclesiastes novamente, por favor. O tempo que é do Senhor é o tempo do qual nós nos sujeitamos, entregando a Ele o que nos diz respeito. O reloginho está correndo. O dele também. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Por mais que você cumpra um roteiro lógico em relação ao seu tempo, o que gera essa sede, essa fome de estar com o Senhor, é algo muito maior. Só vai se fazer completo e relevante quando você entender essa questão chamada eternidade. Nós não temos domínio sobre a eternidade. E o doido de pensar sobre isso é que a gente não tem domínio nem sobre o nosso próprio tempo, ainda que sejamos organizados em muitas coisas. Tem coisas que eu penso, vou fazendo, vou acontecendo. Tem outras coisas que eu sou mais devagar. É por isso que Deus me deu a Viviane. Para a minha vida ser bem completinha. E no meio dessa compreensão, você vai entendendo o significado da eternidade, que se afirma numa pessoa, chamada Jesus. Quando eu falo que Jesus é suficiente na sua vida, eu não estou só depositando bons presságios no seu coração ou massageando o seu ego. Eu estou falando ao seu espírito
que às vezes anseia por outras coisas. E você se perde num espírito que não tem identidade. Como assim, pastor? Não tem. A identidade do Espírito é confiada através do Espírito de Deus, manifesta no Pai, no Filho e no Espírito. Espírito, com E maiúsculo, é depósito de Deus no seu Espírito, com E minúsculo. Você está me entendendo? A sua identidade, a sua relevância, a sua personalidade, vamos colocar assim, ela está relacionada à sua alma. E a sua alma tenta assumir a relevância da personalidade do Espírito, ansiando por outras coisas. É aonde muitas vezes você perde o sentido da oração. Você está me entendendo? Se o seu espírito não tem personalidade e carece de influência externa para ter personalidade, você precisa entender de onde essa influência está vindo. Se da sua alma somente se apresenta como um ser vivente, necessidades básicas supridas, você vai ser uma pessoa feliz. Agora, se o seu espírito está adquirindo personalidade do Espírito de Deus, o tempo que pertence a Deus vai posicionar também essa ansiedade, que vai se mover em direção ao complexo. Por favor, me entenda. Você vai almejar por coisas maiores, ainda que para muitos ela signifique insignificância. Qual é a autoridade da sua vida numa segunda-feira, amanhã, às 7 da manhã, com o seu joelho dobrado? Para muitos é só um ato religioso. Para outros, é a ansiedade do cumprimento de um tempo que se manifesta através da eternidade agora. Você não vai ser eterno, você é eterno agora. Porque o Senhor lhe chamou para si como propriedade. E confiou a você uma movimentação que requer disponibilidade, ou seja, para viver o reino de Deus, eu preciso encontrar movimentos que para muitos sejam insignificantes, mas na eternidade posicionam a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, num lugar de relevância, porque literalmente você vai cooperando com o que Deus está fazendo e não ditando a regra. Oração não serve para você ditar a regra, porque o jogo não é teu, a regra não é tua. Oração serve para você trazer o céu para a terra, reivindicar o coração de Deus sobre o todo, e não, morte não é a vontade de Deus, gente perdida não é a vontade de Deus, gente em luta, em guerra e disputa não é a vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus? Ela é absoluta e se apresenta na pessoa de Cristo. Então traga o céu para a terra com o seu movimento, com o seu coração, e faça desse trazer para a terra coisas relevantes. Eu estou falando com sonhadores. A diferença de um sonhador e de um lógico é que o lógico planejou tudo. O sonhador às vezes nem conseguiu sentar com a caneta e o papel na mão, mas o coração dele já esteve lá. Tudo que ele viu, que recebeu do Senhor, já estava lá na frente. Ele viu a sua descendência, ele viu os seus filhos, ele viu cura, ele viu salvação, ele viu mudança de diagnóstico, ele viu um monte de coisas relevantes acontecendo, só porque o Senhor lhe confiou. Então, por favor, se posicione e não fique só na intenção, comece a ver essas coisas acontecendo. Pela fé, mas por atitude, veja as coisas acontecendo. Tudo que o Senhor tem para você é de verdade, é real, é relevante. Jesus é suficiente porque Ele é. Ele é. Guarde isso. E essa é uma porção para os filhos. Não é uma porção para o alheio. Divida seus relacionamentos em relevância, ame a todos, sirva a todos. Até aquele parente que você não gosta. Você lembrou dele aí? Todo mundo tem um parente tranqueira. Pastor, eu não visito ele porque ele não é crente. Vai lá, ué. Pastor, ele cheira cinzeiro. Abraça o cinzeiro, querido, abraça o cinzeiro. Um dia você já cheirou cinzeiro também, talvez. Cuida dele, ama ele, abraça ele, por favor. Não seja um evangélico tóxico. Não seja um repelente de gente na sua vida só porque você aceitou Jesus.
E o irmão lá é convertido na Skol, na Brahma, na Bavária, sei lá qual é que é a religião dele. Mas, por favor, seja relevante. Ame o que Jesus ama, divida seus relacionamentos e organize muito bem eles, mas sirva a todos. No meio desse servir a todos, vai entendendo aqueles movimentos que de alguma forma te aproximam de Jesus. Eu aprendi isso com meu amigo pastor Luciano, que é pastor da infância, ele com a sua esposa Alessandra lá, no Mevan Ibirapuera. Ele disse: pastor, nosso maior desafio com as nossas crianças é ensiná-las, inspirá-las todos os dias a se conectar com pessoas que são amigos de Jesus. Isso não significa que eles não vão se relacionar com outras pessoas, mas alianças íntimas, amigos verdadeiros, pessoas que falam ao seu coração, que te conduzem mais perto do Senhor, são pessoas que são amigas de Jesus. Sirva a todos, mas não perca a referência à sua volta de gente que está te conduzindo a Cristo. Gente que está te apontando um caminho, uma relevância muito maior de coisas que fazem a diferença no dia a dia. E isso é somente para filho, é filho que entende, que compreende o coração do pai, que conhece bastidores e entende por que as coisas estão acontecendo. Não são só servos, que fazem só porque é pedido, mas se entraram num lugar de relevância, porque aprenderam a ouvir o coração do Senhor também, e nisso não se afirmam em arrogância, mas em servidão. Jesus se apresenta como servo, e sendo servo, serviu a todos, absorveu o que significa servidão e viveu para isso, para se fazer acessível. Não esqueça, Jesus é suficiente, porque Ele é. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado aí, dá uma olhada para ele e diga: como você emagreceu, como você está mais magro desde que eu te vi a última vez. Nossa, teve uma época que você estava tão inchado, agora você está tão bem, a tua pele está boa. Como diz o apóstolo Emerson, em parte você vê, em parte você profetiza. Mas sirva o seu irmão, uma palavra de consolo para ele. Compreender, viver igreja, é entender o significado que está à minha volta. Se você tem uma palavra, o irmãozinho que está do seu lado também tem. E o Pai é nosso, não é meu. E aí tem horas que você vai entendendo que você precisa só fazer o pezinho. Você sabe o pezinho, não? Eu sou catarinense, irmão. Quando a gente era criança, faz tempo, irmão. Você ia pular um muro, você ia fazer alguma coisa, você fazia o apoio, não fazia o apoio? Aí o outro colocava o pé e você ajudava ele. Vai, querido, vai. Aí depois o outro fazia. Para você, o que ficasse por último era puxado. Mas a gente dava um jeito. Você sabia que entender coletivo é compreender o quanto que, às vezes, um determinado tempo o Senhor te coloca para fazer um pezinho para alguém? E te coloca num lugar para você abraçar alguém e dizer assim: vai lá, quebra tudo, eu fico aqui dando suporte, conta comigo, viu, eu estou aqui no negócio aqui, eu tô orando por você, mas se você precisar de mais alguma coisa além de oração, eu estou aqui com você. Pastor, mas Deus me levantou como cabeça e não como cauda. Ah, irmão, ontem terminou o nosso movimento lá na igreja. Irmão, os crentes não vão embora, a gente fica brigando para os crentes ir embora. Aqui também, às vezes não tem que brigar, vão embora, gente. Vocês apagam a luz aqui também, apóstolo? Ali, ó. Não é verdade, irmão? Tem hora que a gente não quer mais ver crente, né? Os crentes vão ficando, e aí um já puxa uma caixinha de bis, ninguém sabe de onde surge, daqui a pouco não sei o que da cantina que sobrou. Aí eles vão ficando e eles vão agregando. Tem sempre um da muvuca que vai: e aí fulano, chega aí, não sei o quê. E a gente quer ir embora. Tem hora que quem gosta de crente é Jesus, irmão, não é pastor, não. É o Senhor.
E aí a gente tira a roupa de pastor, vai se despindo, né? Da roupa, da fotografia. Daqui a pouco eu olho para o lado, está a minha Viviane com chinelinha havaiana, aquele guerreiro que você tem lá na tua casa. E a gente começa a organizar as coisas e mexer, e apagando luz, né? Vai limpando, vai apagando a luz para você ir fazendo a procissão e saindo. E aí você vai indo, a procissão vai andando, né? O pessoal vai em romaria, né? Eles vão indo. E logo eles estão na rua. E tem uma vizinha do lado do prédio, na outra quadra. Os crentes ficam conversando na frente da igreja. O alvará é lá dentro. Eu tenho alvará. Agora os crentes conversando na frente da igreja, a vizinha bate palma, ela dizendo: ei, os crentes, estão conversando aí. E eu já me escondo atrás da porta, digo, eles estão lá na rua, não tem nada a ver com essa gente. Você vai vendo que no dia a dia, você vai caminhando num lugar de sujeição, compreendendo o irmão, a relevância do banheiro, da porta, da limpeza, da cadeira, da organização, de tudo que tem a ver com o instrumental, com a estrutura, sem perder o coração nas pessoas, sem perder a relevância, a educação, o cuidado e o zelo. Isso não vai te fazer inferior. Mas tomara que te faça sentir inferior para você deixar o seu ego de lado e mergulhar num lugar de simplicidade. Simples como Jesus. Gente como gente. Espiritual, palavras proféticas, revelações extraordinárias, mas eu não perdi o senso de realidade. Eu não me isolo no meu bundinho de Bob, não me relaciono com ninguém e não vivo. Eu preciso aprender a viver um evangelho relevante dentro daquilo que Deus tem para mim. Aí você vai caminhando, a vida vai acontecendo, e você não perde a relevância de quem Jesus é. Jesus é suficiente, porque Ele é. Êxodo capítulo 3, versículo 13. A gente vai ler uma sequência bem de vários versículos agora, tá? Obrigado. A gente está ministrando junto aqui. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isso é que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. O Senhor se afirma na sua identidade. Cristo, na identidade afirmada pelo Pai, caminhava sobre uma insígnia. O que é uma insígnia? Quando você olha para militares, quando você olha para autoridades constituídas, sejam elas quais forem, alguns têm isso identificado na sua farda, outros somente no seu cargo e na sua função. Um presidente não precisa andar com um crachá. Um presidente da república, um governador, um prefeito, mas o seu entorno afirma quem ele é, porque ele é. O Senhor está muito acima de principados, governos e autoridades desse mundo, e Ele se afirma só porque Ele é. E tudo à sua volta comunica a sua autoridade, fazendo com que a sua soberania se apresente sobre o ambiente. E Jesus caminhava debaixo dessa palavra, porque Ele carregava as insígnias, o coração do Pai, tudo que tinha a ver com Deus, representado aqui na terra. Você está comigo, irmão? João capítulo 4, versículo 28. Então, perdão. Então Jesus declarou: eu sou. Quando Jesus declara na sua manifestação em relação aos outros, você vai encontrar inúmeros versículos sobre isso e nós vamos navegar um pouco sobre eles.
Quando Jesus utiliza da expressão do eu sou, a atmosfera, o mundo, a ordem normal das coisas era alterada imediatamente. Porque a manifestação do eu sou altera a realidade das coisas, fazendo com que a verdade do céu instantaneamente se manifeste naquele momento. Quando Jesus disse, eu sou o Messias, ele está trazendo uma autoridade na sua insígnia sobre o que representava. Você está me entendendo? João 6,20. Você conhece o texto? Naquele momento do desespero, Jesus disse, eu sou, ou sou eu, não tenham medo. Alterar a realidade por quem Jesus é uma expressão dele aqui e agora. Essa chave, literalmente, que muda na sua compreensão do Evangelho, o que Jesus, Emanuel, Deus conosco, significa transformação de realidade. Um coração posicionado no tempo, inclinado à autoridade. Vamos lá. João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Sempre quando há manifestação do eu sou, há alteração de realidade. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Lembra de Moisés? Quando ele se apresenta em nome do eu sou, toda a realidade de Israel em relação à escravidão foi transformada. Quando Jesus se apresenta na forma do eu sou, o grande eu sou, ele também apresenta um ambiente de libertação e posicionamento segundo a identidade que nos foi confiada antes de termos nascido. João capítulo 8, versículo 24 e 25. E disse, vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que... Sempre a afirmação do Cristo que transforma a realidade. De fato morrerão em seus pecados. João 8, 24, pode passar para o 25. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo. Eu sou. Ele é. Já era. A sua identidade basta. João capítulo 8, versículo 58. Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, afirmação de identidade, transformação de realidade. João capítulo 10, do 7 ao 9. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7, vai passando. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Presságio de presente, eternidade. Deus ama aquilo que é eterno. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, eternidade. João 13, 19. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que Ele é. João 18, 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa. João 18, 5. Jesus de Nazaré, responderam eles. Na dúvida, você vai para a Bíblia. Compreender a expressão do eu sou é entender que, quando Lázaro sobe no monte, Jesus já estava preparado, já havia remido o jardim, suando gotas de sangue, antes mesmo de ser crucificado. Profeticamente, no mesmo jardim onde houve uma queda, Adão e Eva, da onde eles foram retirados, o Éden, o lugar diante da face de Deus. Jesus estava pronto no seu espírito pelo que haveria de acontecer.
Olha a expressão do poder do cenário. Judas se apresenta com os soldados, e com os soldados há uma informação de uma interrogação. No meio de tantos, quem é ele? Não estava diferenciado em seu status civil. Suas insígnias não estavam nas suas roupas, na sua relevância dos que estavam à sua volta, porque se confundia em meio a pessoas. Quando Judas vai até ele e o beija, o identificando, você lembra muito bem o que acontece. A briga começa. E quando a briga começa mesmo valendo. Pedrão estava ali. Ninguém encosta no Senhor, e coisa começou a acontecer, e você conhece a história, e naquilo já, como diz lá no sul, se embolaram entre si, e começaram uma briga grande, e no meio dessa briga grande, o que fez parar essa briga foi um posicionamento de Jesus, afirmando a sua identidade, dizendo, eu sou. E quando você lê o texto, por favor, leia em toda a sua narrativa, você vai compreender que quando ele afirma a sua identidade, todos vão ao chão. Todo mundo cai, de uma briga que ninguém venceu, de uma autoridade que Cristo tinha em se entregar e fazer do seu movimento de entrega a autoridade de uma vida que viabilizou para que eu e você hoje estivéssemos aqui, salvos. A autoridade do eu sou transforma toda e qualquer circunstância, toda e qualquer realidade. E quando tentaram prender e levaram à força, nem precisava, porque ninguém o prendeu. Ele se fez prisioneiro, ele se entregou, ele entregou a sua vida, ele encontrou no caminho da cruz todos os elementos necessários para viver a verdade que a ele estava incumbida, de nos tirar do lugar de escravidão, de medo e de temor, nos conduzir, segundo instruiu Paulo, a um lugar de vida. O grande eu sou se entregou. Ele fez o que precisava ser feito. Lucas, capítulo 9, versículo 18. A gente volta ao grande questionamento. Certa vez Jesus, orando em particular, quando estavam os seus discípulos, então lhe perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Ou seja, o que falam por aí? Está vendo o eu sou ali? Pode voltar. Quem dizem que há um clamor muito além do que a gente pode perceber e está dentro de todo e qualquer ser humano. O eu sou manifesta na vida deles. Jesus é irresistível. Quando a criação aguarda a manifestação do Cristo, eles estão aguardando a manifestação do eu sou, que lhes preencherá de verdade. Por favor, não viva o evangelho só para você. Pode passar. E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou, ou seja, ficam procurando muitas referências que não propriamente a quem de direito. Ainda não entenderam. Está vendo? Todos os caminhos levam a Deus, podia ser exemplificado em Lucas 9,19. Na manifestação de alguém, por algum motivo. Não sendo a manifestação de Deus através de Jesus, o Pai revelando o Filho, e o Filho representando o Pai, na autoridade que lhe foi confiada, só isso já é suficiente. Próximo. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu? Jesus está dando a dica o tempo todo. Agora, quando ele manifesta o eu sou novamente, há um posicionamento de identidade em relação a Pedro. Lembra do tempo de Pedro? Existe o tempo de Pedro e o tempo de Deus. A manifestação do eu sou literalmente nos conduz ao tempo de Deus e nos traz a um ambiente de revelação. Quando ele diz eu sou, há um posicionamento de Pedro, que manifesta então, indicando que ele é o Cristo de Deus. Talvez você só precisa compreender a relevância de Jesus na sua vida.
e entender que a manifestação do eu sou é que vai fazer toda a diferença naquilo que você tem que viver, naquilo que você precisa viver. E pregar o Evangelho e indicar o Cristo, apresentar o Cristo com toda a sua relevância, nos leva a um lugar de reflexão, mas também em aproveitar o ambiente e se permitir derramar, e entender que a manifestação do eu sou também pode posicionar e transformar a minha vida e a sua vida. E é sobre isso que essa mensagem diz respeito, sobre Jesus, porque celebramos aquele que é suficiente, nos derramamos entregando, trazendo em nossa obediência, em nossa capacidade de entrega, em nossa capacidade de sujeição, em nossa capacidade de servidão, o céu na terra. E isso pode mudar a sua vida agora, pode transformar a sua história nesse momento, só porque você escolheu viver Jesus na sua vida, e já não ficar mais paginando histórias de derrotas e de perdas e de tantas outras situações que talvez te trouxeram aqui nessa manhã. Mas agora é tempo de você mudar as suas lentes, encontrar nessa transformação de lente uma visão mais clara, mais ampla, que vai pacificar o seu interior, posicionar o seu coração, nutrir a sua vida de tal forma que você vai viver, já não mais por lamentações, mas pela glória manifesta. Jesus é suficiente. Se coloque em pé nesse momento. Jesus é suficiente. Ele é suficiente na sua vida. Jesus é suficiente. Ele é suficiente na sua casa. Ele é suficiente na sua história. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Uma glória permanente. Aleluia. Eu quero estar com vestimentas de glória para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração, Senhor. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. Onde anjos e homens
homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. A tua majestade, Senhor. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam aquele que era, Ele é aquele que é, e que há de vir. diga Jesus, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Jesus. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Ele te trouxe aqui para isso, para te reconectar ao seu propósito original, reposicionar o seu coração, a sua vida, te fazer paginar e seguir em frente, com a autoridade necessária, para cumprir e viver o que precisa ser cumprido e o que precisa ser vivido. Por favor, não perca mais tempo. Não tarde. Não tarde em voltar para Jesus. Não tarde em caminhar em direção ao Senhor. Não tarde em abrir o seu coração e permitir com que Ele entre e faça morada de verdade. Porque nesse ambiente, no ambiente da glória, quem governa é Ele. E talvez você só precise de um passo em direção a isso. Eu gostaria de te convidar, você que carece, com seu coração aberto, vem aqui na frente para que a gente possa orar por você. Um movimento de oração que reposiciona, nutre e faz valer a pena. Embora tantas coisas não tenham sido perfeitas assim como você gostaria, mas é tempo de você encontrar a perfeição em Cristo e viver isso de verdade. Por favor, vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos levantar as mãos juntos. Nós vamos clamar juntos ao Senhor. E encontrar nesse movimento reconexão e autoridade. Em nome de Jesus. Enquanto nós vamos adorando, enquanto nós vamos ministrando ao coração do Senhor, por favor, abra o seu coração. Assim como Paulo disse, por favor, dilatai-vos. Dilatai-vos. Abra o seu coração também. Abra o seu coração também. Permita que o Senhor te conduza pela mão. Permita que o Senhor te conduza pela mão. Chega de dúvidas. Chega de dúvidas. Chega de ansiedades desnecessárias. Abra o seu coração. Encontrar contigo. Sim, Senhor. Ser outra vez achado. Sim, Jesus. Em teu coração. Pastores, por favor. Os pastores dessa casa, voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Destinos proféticos estão sendo liberados para encontrar contigo, Jesus. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Sim, Jesus. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração, onde anjos
onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. Onde anjos e homens te adoram, a tua majestade, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, onde anjos e homens te adoram, a tua majestade.